Fábio. Então, observa como você está sentado na sua cadeira agora e leva atenção para o seu pescoço, para a sua cabeça. Percebe como é que a sua cabeça está posicionada em relação à sua coluna agora. Se ela está mais para frente, se ela está mais para o lado ou para um dos lados, se ela é pesada, se ela tem um tamanho, uma configuração. E eu vou convidar você para dobrar o seu cotovelo direito, de modo que a mão fique voltada para frente. Então, você dobra o seu cotovelo direito, a mão ela fica isso, voltada para a cabeça, e a palma da mão ela fica voltada para frente. E agora, suavemente, com muita delicadeza, você vai movendo somente a sua mão. A mão vai abaixando e vai levantando. E o cotovelo ele fica parado nesse movimento. Então percebe se você pode deixar o cotovelo parado e mover só a mão. A mão, o punho cai. Isso. E aí o cotovelo tá parado, o cotovelo tá dobrado e a mão é que vai se movendo. O punho vai dobrando e vai voltando. Isso. E começa a fazer esse movimento de modo a criar um nível de delicadeza. Você vai fazendo bem suave, devagar, criando uma delicadeza onde você deixa o punho cair, a mão fica caída e ela volta para o meio. E à medida que você vai fazendo esse movimento, leva a atenção para a região do seu punho. Percebe o momento que ele está dobrando, que ele está esticando, o cotovelo está dobrado, parado, né? Então, só a mão que está se movendo agora. E você está acompanhando com a sua atenção o punho. Percebe como você sente a tua mão, se ela está mais aberta, se os dedos estão abertos. E observa se você sente que tem mais algum lugar em você que está se movendo enquanto você move a mão. Percebe se você pode reconhecer os seus olhos. Você sente que os seus olhos acompanham o movimento da mão? Quando a mão abaixa na direção dos pés, para onde está indo os seus olhos? Quando ela levanta na direção da cabeça? Você sente que eles estão acompanhando esse movimento agora? E observe se a sua cabeça tem alguma tendência de acompanhar o movimento da mão também. Você sente que a sua cabeça está se movendo agora? Isso. E aí faz uma pausa desse movimento, deixa a mão descansar um pouco. E nessa pausa, percebe se você sente alguma diferença, alguma sensação nova em relação ao seu braço, em relação à cabeça. E eu convido você agora a cotovelo esquerdo, deixando a palma da mão esquerda voltada para frente. E você agora começa a fazer esse mesmo movimento agora com a mão esquerda. A mão então vai para baixo na direção dos pés e vai para cima na direção da cabeça.
E observa como é fazer desse lado. Percebe? Se você pode fazer esse movimento cada vez com delicadeza, se você pode criar níveis e níveis de suavidade cada vez que você faz esse movimento. Percebe se você pode mover a sua mão suave. Reconhece se desse lado os seus olhos estão se movendo na direção da mão. E se você pode agora convidar a sua cabeça para se mover do mesmo modo que a mão está se movendo. Quando a mão se move na cabeça, quando a mão se mover na direção do chão, experimenta acompanhar, deixa o movimento da mão. Quando a mão se mover na direção do chão, você move a cabeça para baixo. Quando a mão se mover para cima, você move a cabeça para cima. Você vai fazendo, criando esse espaço de gentileza, de delicadeza, vai fazendo um movimento suave, lento. E percebe se você pode criar suavidade, cada vez um grauzinho de suavidade no movimento da mão. E a cabeça agora está acompanhando esse movimento. Quando a mão vai para baixo, a cabeça vai para baixo. E convida os olhos para fazer parte desse movimento. Percebe se os olhos podem acompanhar o movimento da mão agora. Quando a mão cai para baixo, suavemente, os olhos acompanham, a cabeça também. Experimenta quando a mão vai para cima, levar a cabeça para cima e os olhos também. E percebe como é que o seu pescoço, né, vai se movendo nessa experiência. Isso. Aí faz uma pequena pausa para descansar o braço e reconhecer que chega de informação aí. E eu convido você agora a dobrar o seu cotovelo direito, manter a palma da mão olhando para frente, voltada para frente. Deixa o punho caído agora, deixa a mão voltada para baixo. E agora você começa a girar a mão para um lado e para o outro, para dentro e para fora. Você vai girar a mão para dentro e para fora, mantendo o punho caído. Isso. A mão está caída, o punho vai para fora, a mão vai para fora e vai para dentro. Então ela vai para longe do corpo e para próximo do corpo. E observa se você pode convidar a sua cabeça agora para acompanhar o movimento da mão, enquanto você faz esse movimento. Quando a mão vai para fora, para o lado, né, para o lado direito, você gira a cabeça para a direita. Quando a mão vai para dentro, você gira a cabeça para a esquerda. E você vai acompanhando agora o movimento da mão com os olhos, com a cabeça. Cada vez que a mão se move, a cabeça se move. E você vai fazendo esse movimento cada vez com delicadeza. Faz lento, faz suave. A mão tá, o punho tá para baixo. Isso. E agora experimenta mover a mão para fora, para dentro e mover a cabeça para cima e para baixo. Então você move a mão para dentro e começa a mover a cabeça, aproximar o queixo e afastar o queixo do chão, do peito. Então a mão agora move para fora e para dentro. E observa como é fazer esse movimento. Quando a cabeça vai numa direção e a mão vai na outra direção. Isso. Como você sente outras áreas em você se movendo. E aí faz uma pausa, pode abaixar um pouquinho, descansa o braço e reconhece o que está chegando agora de informação, de sensação.
E o próximo convite é você dobrar os dois cotovelos e deixar agora o punho caído, a mão caída para baixo, dos dois lados. E você suavemente começa a mover a mão para cima e para baixo. E agora você vai convidando os seus olhos para participar do movimento. Cada vez que você move a mão para cima, cada vez que você move a mão para baixo, na direção do chão. E percebe se você pode agora convidar a sua cabeça para se mover junto, para baixo e para cima. E você vai fazendo esse movimento da mão com muita suavidade. Você vai criando cada vez mais níveis de leveza. O cotovelo está dobrado e só a mão está se movendo. E quando você sentir que é possível em você, você começa a sua mão para baixo e para dentro e deixar a cabeça acompanhar quem ela quiser. Percebe se a mão quer acompanhar a mão direita, se a cabeça quer acompanhar a mão direita, quer acompanhar a mão esquerda. Então você começa, quando você sentir que é o momento, você começa a girar as duas mãos ao mesmo tempo, para fora, para dentro. E você começa a escolher agora qual é a posição na cabeça que você quer deixar. Se você quer girar a cabeça para um lado e para o outro, acompanhando a posição da mão. Se você quer levar a cabeça para cima e para baixo. Experimenta agora testar essas possibilidades. Quais são as possibilidades que você reconhece em você agora? Como que é dialogando com a sua cabeça e que com talvez com outras brinque com essa experiência. E agora então faz uma pausa, pode parar o movimento e sinta as reverberações, as sensações que esse movimento está trazendo em você agora. Nós vamos finalizar essa prática, mas fique com as reverberações.